E nesta manhã fria aqui em Ribeirão Preto, é uma oportunidade preciosa. O consagrado trabalho de Deus em pregar o Evangelho. Esta é a função que Deus me concedeu. Eu quero, queridos irmãos, amigos, ouvintes, nesta manhã, sempre os domingos pela manhã, trazer mensagens que vão edificar a igreja, que vão ajudar vocês na compreensão da verdade. A pregação tem esse propósito. Então eu quero trazer Gálatas 5:24 para responder a pergunta que é o tema nesta manhã, e provavelmente a mensagem será dividida em duas partes, porque ela é um pouco extensa. Mas eu espero que vocês amem tanto a pregação aqui, não por minha causa, por causa da verdade. Quem estiver buscando a verdade vai querer a verdade. De tal maneira que vocês possam, no próximo domingo, com a permissão de Deus, óbvio, retornar e ouvir. Então vamos abrir nossas Bíblias para Gálatas 5:24. E o texto é conhecido. Eu espero que seja gravado em nossos corações. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Vamos então à mensagem. Eu estou trazendo isto, irmãos, porque há uma confusão generalizada hoje no meio evangélico. Hoje até timbraram o meio evangélico com este termo, evangélico. Eu sou evangélico. Então todo mundo hoje é evangélico. Esse termo oculta o fato de que você é daquela igreja, daquele movimento e tal. Antigamente nós dizíamos, eu sou crente. Hoje eles dizem, nós somos evangélicos. Mas eu não quero atacar ninguém, nem seu movimento, nem sua igreja, nada disso. Eu quero alcançar a verdade e levar esta verdade a todos os corações que puderem me ouvir. Quem são os verdadeiros crentes? Ora, quem responde não sou eu, nem minha igreja, nem os batistas, nem outra denominação. Quem responde é a palavra de Deus. E Paulo responde aqui neste simples, mas profundo versículo. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Então é necessário que vocês que podem me ouvir, peguem suas Bíblias, abram em Gálatas 5:24 e acompanhem, porque eu vou dar basicamente uma mensagem textual. Eu me lembro quando eu estava morando em Uberlândia, no início do meu ministério. Eu passei no centro da cidade e estava um moço vendendo mel. E eu comprei uma garrafa de mel dele. Mas quando eu cheguei em casa e mostrei para minha esposa, ela ficou com dúvida se aquilo era realmente mel. Então nós examinamos um pouco e percebemos que talvez tinha um pouco de mel, mas era basicamente melado. Ele, para enganar mais ainda o povo, ele colocou alguns favos ali dentro, mas era claramente melado. Então fui, devolvi, pedi meu dinheiro de volta. Né? Hoje, irmãos, hoje estão distribuindo melado ao invés de mel. Hoje confundem ouro verdadeiro com ouro de tolo. É algo que parece ouro, que tem muito nos Estados Unidos. Eles vão procurar ouro
e surpreendentemente pensam que é ouro e não é. É um material leve, que não tem valor nenhum, chamado ouro de tolo. Então, para tirar quaisquer confusão, nós vamos examinar esse texto aqui, porque com este trabalho tão letal do diabo, eu posso afirmar a vocês que o ecumenismo aumentou sua chama em nossos dias. Nós estamos vivendo um período terrível, quando Satanás, aproveitando o ensejo de tantas heresias que têm sido espalhadas por aí, e tem aumentado o ecumenismo. Ecumenismo é aquele momento quando os ensinos diabólicos, as heresias misturadas com a palavra de Deus, começam a espalhar e todo mundo pega aquilo porque sente bem. Não tem algo que mais faz o homem sentir tão bem, religiosamente falando, do que aquilo que o movimento ecumênico espalha no mundo. Através de falsos mestres e o progresso daquelas heresias antigas que agora ressuscitaram e estão aqui no mundo, aqui no Brasil, recebidas por milhares de pessoas. Mas em meio a tudo isto, a palavra de Deus ecoa a sua majestosa voz para mostrar que há uma grande diferença entre os que são crentes e os que não são crentes. Os que pertencem a Deus e os que não pertencem a Deus. Não adianta gritar e dizer que a gente é cruel, que nós queremos dizer que somos os únicos, os melhores. Não tem nada a ver com isto. Nós estamos mostrando aqui o que a Bíblia fala, a diferença. E nós queremos em tudo, nós somos, vamos dizer assim, cautelosos em buscar a diferença. Se você vai comprar uma aliança, por exemplo, você vai querer uma aliança de ouro, seu casamento, você está planejando casar, você quer ter sua aliança, quer dar à sua noiva uma aliança de ouro puro, você vai avaliar a qualidade, porque podem estar lhe oferecendo algo que não é verdadeiro. Então, quando procuramos gastar com algo que é caro, nós queremos examinar para ver se aquilo realmente presta. Nós estamos pagando por aquilo. A Bíblia diz, compra a verdade e não a venda. Não é para vender a verdade, é para examinar a verdade, comprar e ficar conosco. Então, Gálatas nos oferece isto. Vocês vão perceber que a Bíblia apresenta o cristianismo, não é meramente como alguns pensam. Eu creio assim, eu creio assim, eu creio assim. Você pode crer em tudo. Você pode crer na doutrina da eleição, você pode crer na depravação total, sem contudo ser um crente. Muitos pregadores creem assim, mas não são realmente crentes em Cristo, porque a verdade ela é prática. E foi por isso que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas, porque estava entrando aqueles ensinos errados que contaminavam os crentes gentios naquele tempo. Era o ensino de que para ser salvo, os gentios, crentes gentios, não judeus, tinham que guardar a lei, tinham que praticar circuncisão, e Paulo cortou tudo isso. Então, poderia até bem eles ir para as práticas lá, e dizer, está tudo bem. Para Paulo, não. Paulo diz, é mentira. E Paulo foi fervoroso nisto. Paulo não brincou com o assunto. Ele diz até mesmo que esses elementos que estão ensinando isso sejam, vamos dizer assim, rasgados por Deus, triturados por Deus. Porque a igreja não pode ser prejudicada. Colocar um pingo de veneno no copo d'água, um pinguinho
pinguinho de veneno contamina a água e pode ser letal. Então, é nisso que Paulo está tratando aqui. Então, ele foca isto. E eu quero mostrar para vocês hoje, de início, o que Paulo fala aqui. Também vocês vão ver que a Bíblia não apresenta a verdade do ponto de vista do que eu quero, do que eu penso, minha religião pensa, porque hoje está assim. Cada um quer ser um evangélico do seu jeito. Alguns dizem assim, eu sou a igreja, quer dizer, não tem compromisso nenhum, não há ligação com sua igreja, não há um pastor orientando a sua vida, não há mais práticas cristãs hoje, o elemento que tem na igreja, o batismo, a ceia, a coparticipação com os crentes, uma ajuda mútua dentro da igreja, não há mais isso, porque tudo hoje é coisa assim. Eu inventei na minha mente, fabriquei meu bezerro de ouro, vou adorar do meu jeito. Isso não tem na Bíblia. Não está em voga também a aparência. Não está. Não é o que eu apresento na face, ou no cabelo, ou na roupa, ou em outras atividades externas. Nada disso declara ou afirma que eu sou crente. Hoje o que vemos são pessoas que se chamam de evangélicos e até mesmo ladrões, homens perigosos, se intitulam, eles se aproveitaram, eles armaram suas tendas e entram e denominam-se de evangélicos. Eu me lembro de um amigo meu, ele vendia frangos, galinhas, ovos, essas coisas, e chegou um grupo de, se não me engano, 3 elementos na casa dele. Primeira coisa que eles falaram, nós somos evangélicos. E compraram e deram um cheque falso para ele. Enganaram aquele homem e ele foi atrás, ele conseguiu de volta. É só para vocês perceberem quanto nós temos que ser cautelosos hoje, especialmente dentro das igrejas. Porque muitos que se dizem crentes não são crentes. Tem as coisas na mente, tem nas emoções, aprenderam vários vocábulos bíblicos, aprenderam jargões bíblicos, aprenderam doutrinas bíblicas, foram até batizadas, mas não são crentes. Por isso que nós temos que voltarmos para a verdade bíblica. Para começar, eu quero fazer o seguinte. Eu quero analisar o assunto à luz de toda a carta aos Gálatas. Eu não vou dar o estudo em Gálatas, estou pregando no versículo 24 do capítulo 5. Mas para isso, lembremos bem que é da minha parte, minha responsabilidade, dar o texto à luz do contexto. Senão vocês vão mergulhar em confusão. O que é que Paulo está querendo dizer sobre isto? Crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Então, vai ser necessário que vocês que podem me ouvir, peguem suas Bíblias e fiquem calmos aí. Analisem tudo. Eu tenho meu telefone, eu tenho meus contatos. Quem quiser pode ligar para mim perguntando, pastor, isso aqui. Ou então pergunte ao seu pastor, ele vai informar. O alvo é que vocês entendam à luz do que está escrito. E sempre assim, quando explicamos um texto à luz do contexto, nós vamos em volta do capítulo, em volta da carta, como no caso em Gálatas, e vocês verão que depois disso a Bíblia inteira faz refletir esses ensinos naquela compreensão clara, conforme a Bíblia fala em toda a verdade bíblica. Vamos então ao assunto. Primeiro, Paulo trata aqui no versículo, os que são de Cristo, estou repetindo, para que vocês não tirem os olhos do texto. Os que são de Cristo
crucificaram a carne. Presta atenção, queridos irmãos, nos vocábulos bíblicos, nos verbos, se estão no passado, no presente ou no futuro. Isso é muito bom para nosso entendimento. Veja bem que quando Paulo fala, os que são de Cristo crucificaram a carne, está de pleno acordo com todo o conceito que ele traz da carta aos Gálatas. Por quê? Porque a cruz mostra a morte do crente, conforme Gálatas. A cruz de Cristo mostra a todos os crentes que eles morreram para a lei, para a carne e para o mundo. Estão vendo aqui no texto? Vou repetir para que vocês entendam. Quando Paulo usa o termo cruz, é esse o termo que a Bíblia usa para mostrar que houve um desligamento do crente com o mundo, com a carne e com a lei. Essas três coisas. E é isso que Paulo trata aqui, para ajudar aqueles irmãos e é também para que nós sejamos socorridos nos momentos perigosos, né? Então, primeiro, Paulo trata de quê? Vocês podem perceber que ele vai tratar logo no começo da lei. Estou crucificado com Cristo. Lembra o capítulo 2, versículo 19 ou 20. Vamos voltar lá ao capítulo 2. Versículo 19 e aí entra no 20 também. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Começando no versículo 19, no começo dele, ele diz, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Vocês estão vendo aqui? Ele não está tratando do mundo nem da carne aqui, está tratando da lei. Porque ele precisa atacar a lei. Paulo está dizendo que a lei teve sua função. Ela mostrou seu anátema, sua maldição para quem estava debaixo da lei. Foi assim com os judeus. Mas depois Cristo veio e ele, em seu corpo, na sua morte, na sua vida, ele destruiu, ou ele cumpriu, não a palavra destruiu, ele cumpriu perfeitamente todas as perfeitas exigências da lei. De tal maneira que ele cumpriu. Era isso que os crentes de Gálatas precisavam saber. Então, estão cumpridas. Não precisam mais. Cristo cumpriu perfeitamente. Por que os crentes de Gálatas, da Galácia, estavam voltando para esses rudimentos que já foram embora? É isso que Paulo está tratando aqui. Outro detalhe, queridos irmãos, é que a cruz é a linguagem que o mundo odeia, porque mostra os dois extremos deste mundo. Olha porque Paulo usa os que são de Cristo, crucificaram a carne. Por quê? A cruz mostra esses dois extremos do mundo. Quais são? O sistema de juízo e de justiça de Deus. O mundo tem seu sistema de juízo e o sistema de justiça. E eles são diferentes do sistema de Deus. Por exemplo, o mundo vai até aquele ponto quando o mundo percebe o que é ser justo, conforme Deus fala. Aí o mundo para ali. Eu ilustro isso com o Senhor Jesus Cristo. Porque quando ele foi levado perante Pôncio Pilatos,
Pôncio Pilatos e Herodes perceberam, ali estava um homem justo. Justo. Qual era o sistema do mundo? O que deveria ser feito? Libertar um justo, ele não merece ser morto. Matar um justo é praticar um crime terrível. É manchar as mãos de sangue. Mas lembrem bem que eles optaram por quem? Por Barrabás. Soltem Barrabás. Condene o justo. Esse é o sistema do mundo. Eles vamos fuzilar aquele ladrão. Vamos prender aquele assassino. O mundo chega a isso. Há diferenças de leis entre as nações. Mas, em simples palavras, é assim. Mas quando chega e o mundo percebe que alguém justo como Deus requer, o mundo para ali. É por isso que o mundo odeia o Senhor Jesus Cristo. E odeia até hoje. Então, veja bem. Os que são de Cristo crucificaram a carne. Está vendo aqui? É que eles chegaram ao ponto de estarem ligados na cruz. Então, é nesse tema, nesse contexto, que eu quero lembrar aos irmãos que o mundo odeia os crentes por causa disso. Então, se você for um crente de uma igreja, se você cantar louvores ali, se você disser que ora bastante, se você disser que é um evangélico, se você está alegre por causa disto, mas você não é um crente em Cristo. Não houve essa ligação sua com Cristo na cruz. Você vai perceber que o mundo gosta de você. O mundo lhe aplaude. O mundo até lhe acompanha nisso. Mas o mundo não tolera os que foram crucificados por Cristo. Está vendo aqui? Então, é esse assunto que Paulo trata em Romanos, capítulo 6. E seguindo esse princípio, lembra que Jesus disse para os crentes: sereis perseguidos por causa de quê? Por causa da igreja batista? Por causa da igreja presbiteriana? Porque você é pentecostal? Não, não tem nada a ver. Sereis perseguidos por causa da justiça. E isso o crente enfrenta no mundo. Vamos então adiante. O outro detalhe aqui no texto, espero que vocês estejam com suas Bíblias abertas aí. Conforme diz o texto, no versículo 24 do capítulo 5, o verbo está no passado. Notem que Paulo não diz: os que são de Cristo crucificam a carne. Os crentes já crucificaram a carne. Outro detalhe notável é que o que parecia ser passivo é ativo. Né? Os crentes, por exemplo, em Romanos 6, a Bíblia diz que eles foram crucificados com Cristo, morreram com Cristo, foram sepultados com Cristo. Tudo algo passivo. Eu não vi nada, foi Deus quem fez isso, na sua soberania. Né? O que eu estou querendo dizer é que agora, esta realidade brilha em nossos pensamentos. E nós podemos entender agora que eu fiz pela fé. Os crentes crucificaram. Impressionante. Veja bem, revelando assim que o modo de vida do crente parte da onde? Parte da cruz. E esta é a mensagem, queridos, que o mundo e até pastores hoje não gostam de pregar. Pregue a mensagem da cruz, porque é dali que tudo começa. Se você não foi levado a Cristo, se você nunca sentiu o peso dos seus pecados, sua própria miséria,
se você não foi ao Cordeiro Imaculado, aquele que foi morto em lugar dos perdidos, então você não vai entender vida cristã. Não vai. Você vai forçar, você vai lutar, você vai tentar de todo meio dizer que é um crente, você vai se pintar de crente, por assim dizer, mas você não é. Você não entendeu nada a respeito da cruz. É mediante a morte do crente, porque todos os crentes foram unidos com Cristo na cruz. Tem ilustrações disso no Velho Testamento? Tem. Por exemplo, nós lembramos que a vida dos israelitas que foram libertados do Egito, a vida deles lá era de escravidão no Egito. Então, quando Deus os tirou com mão forte e poderosa, o Senhor fez-los passar. Qual foi a primeira passagem depois de sair do Egito? Mar Vermelho. O Mar Vermelho é exatamente a história ilustrada da cruz. Deus os fez passar ali. Quando eles passaram de um lado para outro, o mar voltou ao seu normal. Significa que, quando eles passaram de um lado para outro, o mundo, olhando para o Egito, o mundo morreu. Nunca mais. Foi por isso que Deus sempre disciplinava o povo de Israel quando eles queriam voltar para o Egito. Porque, na realidade, esse é o ensino de Deus para os crentes. O mundo morreu. Este é o ensino aqui de Gálatas. Então nós temos esses, voltando um pouquinho só, nós temos esses 3 ensinos em Gálatas. Morri para a lei, morri para o mundo e morri para a carne. Para o mundo é o versículo 14 do capítulo 6. Para a carne é o versículo 24 que nós estamos tratando. E para a lei é aquele primeiro versículo que nós tratamos aqui, versículo 19 e 20 do capítulo 2. Muito bem. Então, para complementar essa introdução, os crentes são vistos em Gálatas. Agora, eu estou indo minuciosamente assim em minhas palavras, curtindo palavras simples, claras, para que vocês entendam. Vejam, os crentes são vistos não como um grupo de pessoas perfeitas. Não. Eles são vistos livres de nem livres de qualquer tentação, nem isentos do perigo do mundo e do diabo. Não. Todo crente sabe disso. Você pode perceber que os falsos crentes, eles acham que estão livres, que agora estão felizes, que não tem mais problemas, estão em pleno acordo com o mundo, ri para todo mundo. Isso não é cristianismo, isso é humanismo. Notem os crentes, eles perceberam que pela cruz, a cruz não os tornou pessoas perfeitas. Perante Deus, sim. Perante a carne, não. Perante nossos olhos, não. Perante Deus, o Senhor, vê os crentes em Cristo. Porque a cruz ligou os crentes a Jesus. É um casamento perfeito que aconteceu. Os crentes em Cristo. Que união impressionante. Mas os crentes aqui, eles percebem que há uma guerra, uma luta tremenda, que eles se envolvem diariamente contra a carne, contra o mundo e contra o diabo. Eles são vistos como o quê? Como aqueles que batalham a batalha espiritual. Olhem, só para vocês perceberem, o capítulo 5, conhecidos versículos 16 e 17. Digo, porém,
andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Por quê? Porque a carne milita ou luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Então, basta um versículo 17 como esse, o versículo 16 também, para que nós compreendamos que a vida cristã é guerra, é luta, diariamente, até a chegada nossa ao lar celeste. Quando chegar no céu, toda esta guerra acabará. Nós estamos envolvidos em batalha intensa contra o mal. Está vendo aqui? Os falsos crentes não querem isso. Eles querem ser evangélicos para conformar-se com o mundo. Eles não querem a mensagem da cruz. A mensagem ecumênica, ela releva o termo evangélico. A mensagem bíblica do evangelho, ela exalta o termo da cruz. Foi por isso que Paulo falou para a igreja de Corinto. Quando eu estive entre vós, eu não preguei nada daquilo que me mostrasse ser, uxa, como Paulo prega bonito. Ele mostrou uma simples mensagem, a mensagem da cruz, para que ninguém confiasse nele. A autoajuda hoje proclama mensagens, como fulano de tal prega tão bonito, que mensagem maravilhosa. Quando vocês ouvirem a mensagem da cruz, vocês vão parar de falar isto. Muito bem. Tendo já perante nossos olhos, vamos dizer assim, o pano de fundo, a imagem do que Deus tem mostrado em toda a carta aos Gálatas, eu disse isso em poucas palavras. Eu quero agora entrar no assunto, para ajudar nossos queridos irmãos. Primeira lição que vemos aqui no texto, lembre bem, liguem com o versículo 24. Então, o que eu fiz anteriormente, na introdução, foi pegar as tomadas e ligar Gálatas 5:24 com Gálatas, com toda a carta, e a luz da Bíblia. Pronto, brilhou a luz. Como você faz em casa, você vai ligando uma coisa com outra e tudo vai iluminando. Nós queremos a luz da Bíblia, não a luz do mundo. Nós queremos a luz da Bíblia brilhando sobre um versículo como este. Então eu quero que esse enfoque bíblico esteja bem gravado em seus corações para entender esse versículo 24. Vamos lá. Os que são de Cristo. Nós vamos agora compreender os que são de Cristo. Vamos olhar para os crentes. Quem são os crentes? Nós vamos compreender quem eles são. Eu não quero pensar como o mundo pensa. Eu não quero entender, fazer uma pesquisa e examinar fulano de tal, pastor de tal, igreja tal. Não quero isso. Eu quero saber o que a Bíblia diz. E o texto é claro aqui. Os que são de Cristo. Não do pastor Davi Sena, não de outro pastor, não porque eu gosto daquele pregador, não, os que são de Cristo. Primeiramente, eu quero introduzir isso aqui, mostrando esta palavra, essa preposição de. E nós normalmente não examinamos preposição. Nosso cotidiano usamos muito. De, a partir de, vindo de, em, tudo preposição. E as preposições no Novo Testamento, elas são de fundamental importância na compreensão de texto. Por exemplo, esta palavra de, tem duas compreensões aqui que nós devemos examinar para chegarmos ao entendimento. Se compreendermos de no sentido de origem, no sentido de origem,
Quando você recebe uma carta, apesar que hoje quase não recebemos mais carta, né? Antigamente, quando não tinha e-mail, a gente nem sabia disso. A gente recebia carta das pessoas. Eu recebia carta de amigos, de meus pais, ou mandava carta. Quando você chegava ali, o correio chegava e entregava, você vê uma carta aqui. De quem é? Então você olhava atrás. De fulano de tal. Né? Eu recebi carta de meu irmão, de um amigo. Né? E quando eu estava namorando com Dona Nádia, né, eu vim para o ministério logo, ela ficou lá no Maranata. Então nós nos escrevíamos. Então eu recebia carta dela. Tá? Então eu sabia a origem dela. Ela recebia a origem de Davi. Veja bem, a Bíblia é a mesma coisa. Se compreendemos os que são de Cristo. Nesse sentido, nós vamos entender o seguinte, que os crentes verdadeiros, eles são produtos derivados da cruz. Percebe isto? Eles são produtos derivados da cruz. É por esta razão que os crentes são motivos de repúdio, eles são repugnantes para o mundo. A cruz é loucura para o mundo. Então, quando os crentes falam da cruz, que eles conheceram, quando eles dão esse testemunho cantado, foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. O mundo não gosta disto. Se você chegar e disser, olha, eu sou daquela religião, eu troquei esta religião por aquela, o mundo vai dizer, cada um tem sua opinião. E tudo bem, vamos dar as mãos aqui, religião não se discute, não é verdade? Eles falam isso. Tá? Mas notem, a Bíblia quando fala os que são de Cristo, mostram que eles vieram da cruz. E para isso eu quero levar os irmãos para aquele maravilhoso texto, como eu sempre refiro esse texto, em Romanos capítulo 6. Tá? Aquele texto deveria ser, aquela passagem, aquele capítulo todo de Romanos deveria ser decorado por todos os crentes. Por quê? Porque ele mostra a nossa origem. Eu morri com Cristo, fui sepultado com Ele e ressuscitei com Ele. Deus fez assim com todos os eleitos. Eles foram unidos a Cristo, formando algo só. Lá nos Estados Unidos tem aquelas enormes árvores chamadas sequoias. Elas às vezes elas ficam tão largas que dá para abrir um buraco nelas e passar um carro, de tão largas que são. A circunferência delas. Muito bem. Duas árvores cresceram perto da outra. E quando foi chegando a certa altura, elas foram se encontrando até que formaram uma árvore só. Foi isso que aconteceu com os crentes. Nós fomos unidos, nós éramos desligados de Deus. Nós éramos caídos no pecado. Nós estávamos separados, ligados a um Adão corruptível. E nós fomos unidos, todo o povo eleito, todo foi unido, formando um só em Cristo. Por isso que vocês vão ver comumente no Novo Testamento, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Esta preposição em indica isto. Eu gosto de tratar sobre isso porque lá em Romanos capítulo 6, Paulo usa uma outra preposição conhecida aqui no nosso vocábulo, nossa linguagem. É a palavra simpático, lembra? Esta palavra são duas palavras juntas. Elas vieram da língua grega.
a palavra, a preposição sim. E ela é usada ali. Ela indica que há uma união que depois fica inseparável. Quando eu e minha esposa nos casamos, tornamos-nos este sim. Ficou uma coisa só, eu e a Nádia. Ela e Davi, Davi e Nádia. Uma coisa só. Um só corpo. Foi isso que ocorreu na cruz. Foi que os crentes verdadeiros, os que são de Cristo, foram unidos a Ele, formando um só. Esse sim. É nisto que nós compreendemos a palavra, a preposição de, os que são de Cristo. Então, vamos sempre tentar colocar essas coisas na prática. A vida cristã, repito aqui, no nosso entendimento, para nossa compreensão, para uma vida de fé sadia, uma vida de fé fervorosa, ousada, não ligada a meros sentimentos, mas uma vida cristã pautada na verdade, a vida começa na cruz. Começa tudo ali, depois do Mar Vermelho. Veja bem, passou o Mar Vermelho, é ali que começa. Tudo começou. Olhe para trás, tudo morreu. O crente é aquele que diz, morri. Foi assim com o discípulo de João Batista, que ele foi preso no Império Romano, levado para a presença de um desses imperadores. E aquele imperador perverso começou a ameaçá-lo. Se você não deixar o cristianismo, nós vamos matar você. Ele disse, ninguém pode me matar. Eu já morri. E minha vida está escondida em Cristo. Está vendo aqui? Aquele homem entendia isto. Você pode notar que os verdadeiros e antigos hinos, com muitos hinos atuais também, os escritores, eles expunham esse testemunho de uma vida que foi crucificada, acabou o mundo. Nós estamos seguindo a jornada rumo ao céu. Então aqueles homens e mulheres que escreviam aqueles hinos, sabiam do horror deste mundo, sabiam do perigo que enfrentariam, sabiam que estavam livres do inferno, sabiam que poderiam enfrentar a morte, mas eles não tinham medo. Eles mostravam temor a Deus, eles mostravam plena confiança em Deus. E aí que eles davam seu testemunho de suas vidas espirituais. Então, é a partir da cruz que a vida cristã toma o verdadeiro sentido. É a partir da cruz. Não antes. Se você tentar forjar uma vida cristã como estão fazendo hoje, baseada em louvores, adoração, gritos, barulhos e emoções, essas coisas não indicam vida cristã. Você entendeu a cruz? Você entendeu que foi a partir dali, da sua ligação com Cristo? Você pode até entender de eleição. Eu fui eleito. Mas eleição, a doutrina da eleição e as poderosas doutrinas da Bíblia, elas só são entendidas quando eu recebo a luz que vem da cruz. E não de minha igreja. É exatamente isso que a Bíblia ensina. Então, para a compreensão disso, meus queridos, eu posso afirmar categoricamente que a força natural, o entendimento natural não chega lá. Não. Os homens não vão entender essas coisas. Você não vai aprender sobre isso em faculdade. Você não vai aprender isso mediante o esforço carnal. É obra feita por Deus.
E esse entendimento é registrado no coração do que crê. É naquele cujos pecados foram perdoados, cobertos, que Deus não vê mais culpa legal na pessoa. Pronto. Também, irmãos, para a compreensão melhor do texto, os crentes, todo o amor de Cristo envolve este grupo. Todo o amor. Cristo amou a igreja. Cristo se entregou pela igreja. Ele não amou quem ele não veio salvar. Ele amou seu povo. Ele foi na cruz pelo seu povo. Cristo não veio para morrer pelos que estão no inferno. Ele veio resgatar aqueles que o Pai lhe entregou, conforme o ensino de João capítulo 6. Pois a entrega dele tinha em vista o bem eterno deles. Então, os crentes, quando entendem isso, eles se enchem de plena alegria, de pleno prazer, porque eles compreendem logo. Olha a linguagem de Cristo para o seu povo. Eu te amei. O mesmo que um homem deve falar com sua esposa sempre. Eu te amo. Cristo fala com a igreja, com cada crente. Eu te amei, com amor eterno eu te amei. É assim que ele comunica com o seu povo. Outro detalhe é, eles são de Cristo, porque eles provam isto pela ligação que tem com ele. Os que são de Cristo amam o Senhor Jesus. Os que são de Cristo não são humanistas. Não ficam querendo agradar gregos e troianos. Não olham para o homem no sentido de querer ser bonzinho para com um e com o outro. Os crentes amam a Jesus e agradam as pessoas naquilo que serve para a edificação, para o bem eterno delas. Esta é a vida de justiça do crente. Eles foram chamados para servir a justiça. O cristianismo moderno não entende de justiça. Querem ser bondosos, querem ser educados, não querem falar as coisas que acham que vão prejudicar os outros. Eles não são fiéis ao Senhor. Mas os que são de Cristo, notem bem, eles amam a justiça. E é com a justiça, é da justiça que brota os outros aperitivos bíblicos, bondade e outras atividades, longanimidade, tudo brota no terreno puríssimo da justiça. Eu deverei acabar a mensagem hoje, não em sua totalidade, porque eu voltarei no próximo domingo, se o Senhor o permitir, mas eu quero falar ainda mais, ainda nesse primeiro ponto, nós vamos entender os que são de Cristo, se compreendemos no sentido especial de vida. Às vezes eu repito alguma coisa, né, mas que eu vou falar agora, eu estou meramente repetindo. Não, eu quero enfatizar. Veja, os crentes são diferentes pelo modo de viver. Como? Em santidade, amor e justiça. Santidade, amor e justiça. E é isso aqui, reiterando o que eu havia falado anteriormente, que vida cristã tem o seu significado. Se não houver santidade no viver, se minha vida não agrada a Deus, eu desconheço a mensagem da cruz. Eu não sou de Cristo. Veja bem, eu falo com todo temor aqui. Deus não nos chamou para ganhar almas. Não. Primordialmente, não. Ele nos chamou para ser santos. A ordem dele não é ide e ganhar almas.
Essa é a mensagem que tem que ser pregada pelos pregadores. A ordem de Deus a todos os crentes: sejam santos. Quando nós somos santos, é da santidade que Deus prepara o ambiente para que os eleitos sejam alcançados. Lembrem bem, a vida normal do crente é agradar a Deus. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Esta ligação íntima não pode faltar na vida do crente. Também vai ser em verdadeiro amor. O amor bíblico é diferente do amor do mundo. O amor do mundo é riso. O amor do mundo é ser cordial com todos. O amor bíblico é sacrificial. É um amor que agrada a Deus e busca o bem do seu próximo em todos os aspectos. E esse amor é um amor justo. Ele odeia o mal e ama a justiça. Isso é que é o amor bíblico. Odiar o mal em todos os seus aspectos e ama a justiça em todos os seus brotos de justiça. Outro detalhe que incrivelmente aparece para os que são de Cristo é que o mundo percebe isto. O mundo logo se liga. Pode ter tantas as pessoas excelentes na sociedade. Tem pessoas evangélicas, boas pessoas. Tem pessoas na sociedade religiosa, boas pessoas. Mas não significa que são de Cristo. Quando não são de Cristo, por melhores que sejam, o mundo vai gostar. E o mundo até colabora com muitos que são perversos. Né? Logo simpatiza, faz amizade. O que é bom no mundo? O que é, vamos dizer assim, nutritivo, maravilhoso, para o bem das almas, isso vai acabando aos poucos. Os que são de Cristo, eles diferem no fato de que eles têm uma ligação com o alto. Foi assim com Daniel. Quando ele foi provado para ver se ele renunciaria à sua fé, ele permaneceu fiel. Ele permaneceu mesmo Daniel. Ele não estava atrás de prêmios humanos. Ele não estava atrás de que alguém lhe desse uma recompensa. Ele falou para Belsazar: fique com suas recompensas. Ele não estava atrás de procurar esconder da morte com medo. Ele falou: vou ficar firme. E foi assim que ele foi reconhecido como sendo um homem de Deus. E Deus usou aquilo para quê? Para, através de Daniel, glorificar o nome de Deus em plena Babilônia, tão idólatra e profana como era aquilo. Também, queridos irmãos, eu hei de terminar aqui. Se compreendermos o modo de vida dos que são de Cristo, valorizando coisas eternas. Eu tenho intensificado isso em minhas mensagens, porque hoje são pouquíssimos os que querem coisas eternas. Muitos gostam de coisas temporárias, não eternas. Veja bem, eu vou apresentar isso apenas 3 maneiras. Os que são de Cristo, eles amam o reino de Deus. Você vê eles orando pelo presidente, orando pelos deputados, orando pelo povo, buscando o bem do povo. Venha o teu reino, Senhor. Venha a nós o teu reino. Eles amam o reino. Se eles querem o bem da política, eles buscam o reino de Deus e não aqui. Se eles querem o bem do vizinho, o inimigo, é porque eles buscam o reino de Deus. Eles sabem, os que são de Cristo, sabem que o melhor que podemos dar a este mundo é do reino de Deus e não do reino aqui da terra. Vamos lá. Eles também são de Cristo porque eles não somente amam, mas eles buscam o reino de Deus. Eles querem aplicar isso na vida.
Todos os ensinos de Cristo são aplicáveis. É o reino de Deus, queridos. Nós somos de Deus. Então tem coisas aqui que nós vamos ter que enfrentar, né? A perda de alguém querido, as lutas e dificuldades. Nós olhamos tudo do ponto de vista do reino de Deus e não do reino da terra. Nós não ficaremos atribulados quando compreendemos que a mão de Deus soberana está sobre todas as coisas. Tá? E eles são de Cristo também porque eles militam pelo reino de Deus, eles batalham pelo reino de Deus. Tem hinos do cantor que tratam disso, a militância cristã, batalhando contra o mal, contra a imoralidade, contra o adultério, contra a mentira, contra a fornicação, contra as maldades aí. Os crentes batalham. Se não tiver essa batalha, nós estamos procurando um aconchego aqui entre os homens. Tem que ter uma batalha contra o mal. Nós temos uma bandeira hasteada e a nossa bandeira é do céu e não da terra. Então os céus, quando brilham aqui, traz benefício. Onde há um avivamento, vocês podem perceber que todo mundo é realmente beneficiado. E para finalizar a parte de hoje, eu digo e afirmo que os que são de Cristo são eternamente de Cristo. Eternamente. Vamos lá. Por quê? E agora nós vamos puxar os assuntos eternos para a mensagem agora. Eles foram entregues a Cristo pelo Pai na eternidade. Deus amou um grupo de homens e mulheres, são milhões e milhões, e os entregou a Cristo. Cristo veio para buscar esta recompensa. Ele se entregou a si mesmo para ter essa alegria de ter o povo dele consigo. E foi na cruz que ele fez isso. Então os que são de Cristo são eternamente. Ninguém vai arrancá-los da mão do Senhor. Ninguém vai tirá-los da mão do Senhor. Também, queridos, eles jamais são discriminados por Deus. Não obstante eles serem discriminados pelo mundo. O mundo fala de discriminação, mas o mundo discrimina os crentes. Perseguem os crentes. Quando vocês verem o mundo agitado e a perversidade vindo à tona, é porque Satanás tem em vista afastar todo o bem. E o bem está com os crentes. Muito bem. Também encerro. Os que são de Cristo são amados. Amados. De tal maneira que Deus se ocupa com os crentes. Com cada situação. Com cada provação. O Senhor traz tudo isto para o bem individual de cada crente. Você pode perceber a maneira como Deus lida com cada um. Com um ele lida assim, com o outro ele lida com mais provações, com aquele ele deixa naquela dificuldade, com a outra pessoa ele tem mais benefícios temporários. Alguns são ricos, outros são pobres, alguns são inteligentes, outros já não são tão inteligentes. Deus fez isso, e Ele faz tudo isso para a glória dEle. Não é maravilhoso? Eles são amados por Deus. E é por isso que Deus os açoita. É por isso que Deus disciplina. É por isso que Deus os faz chorar. E na longa jornada até o céu, muitos vão enfrentar coisas difíceis. Igual aquele hino diz, eu estou passando tudo aqui. Tem coisas que eu não sei explicar, mas um dia eu vou poder saber. Eles são guardados aqui. Ninguém pode tocar nos que são de Cristo. Eles são dele para sempre. Satanás não pode tocar neles para tirá-los das mãos do Senhor. Eles são guiados aqui e eles entrarão no céu. Nenhuma unha ficará, nenhum dos crentes se perderá, nenhum. Todos eles entrarão na glória. Esses são os de Cristo Jesus. Eles crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. E nós vamos, no próximo domingo, com a bênção permissiva de Deus,
nós vamos tratar sobre o modo de viver dos verdadeiros crentes. Que esta breve mensagem tenha alentado e fortalecido seu coração e sua fé, para você se erguer como um verdadeiro e genuíno crente em Cristo. Mas talvez entre os ouvintes tenha alguém que não é de Cristo, que agora compreendeu, nunca foi crente, mas é agora o momento da sua humilhação, o momento que Cristo pode encontrar com você, quando ele vê um pecador arrependido, humilhado, não tentando se cobrir com cobertura evangélica, mas reconhecendo seu pecado. É esse o momento para uma tão grande obra de salvação.